Quero convocar os nobres vereadores para a segunda sessão extraordinária. E convoca o nobre vereador Dilermano Dié para que faça a verificação de presença. Todos os senhores vereadores estão presentes, senhor presidente. Em condição. Agora recebendo a instrução. Encerramos a sessão ordinária e já estamos na sessão extraordinária. Questão de ordem, nobre vereador. Doutor Roniel, antes de Vossa Excelência citar, não pode até aguardar isso, só gostaria de deixar elucidar, e eu confesso que eu estava aqui numa conversa com o jurídico, e até agradeço a presença do jurídico aqui, obrigado pela assessoria, que eu recebi uma carta do vereador José Roberto de Castro Moraes, Willis Bento Goulart, e o nome parlamentar de vereador Roberto Deleve e vereador Willis Goulart. Os vereadores José Roberto de Castro Moraes, excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de São José dos Campos, os vereadores José Roberto de Castro Moraes, vereador Roberto Deleve e Willis Bento Goulart, vereador Willis, noticiam nesta data que estão deixando a agremiação partidária PROS e retornando ao partido de origem, Partido Popular, ao qual foram guindados e investidos no mandato de vereador do pleito eleitoral ocorrido em 5 de outubro de 2012, legislatura 2013-2016. Inicialmente, queremos destacar nossos agradecimentos ao presidente nacional do PP, senador Ciro Nogueira, ao presidente estadual da legenda partidária, deputado federal Paulo Maluf, a liderança estadual do partido, na pessoa do deputado federal Guilherme Mussi, e ao presidente municipal desse partido, nosso colega, o doutor Roniel Tadeu Soeiro de Faria, vereador doutor Roniel, aos quais nos sentimos lisonjeados pelo convite de retorno à legenda partidária do Partido Progressista, que nos projetou para esta legislatura. Devemos ressaltar ainda que esses representantes do Partido Progressista deram integral aval ao nosso retorno à base do referido partido no âmbito do município de São José dos Campos, São Paulo, retornando à situação originária, alusiva ao pleito eleitoral, que determinou nossa eleição para o mandato de vereador no período de 2013 a 2016. Além disso, impede salientar que ficamos amplamente agradecidos à pessoa do líder do PROS, vereador Luiz Carlos Mota, em nossa cidade, que sem dúvida, senhor presidente, foi importante, pois esta mudança de retorno à legenda de origem ao PP não trará, como de fato não traz, nenhum prejuízo ao efetivo exercício do mandato de vereador para essa legislatura, nos aspectos legais e jurídicos, conforme, aliás, entendimento assentado na decisão do Aresto Agravo Regimental, na petição número 2.981, classe 24ª, São Paulo, no Tribunal Superior Eleitoral. Por arremate, estamos informando ao presidente dessa casa e aos nobres pares a desfiliação do PROS e a refiliação ao Partido Progressista da cidade de São José dos Campos, onde continuaremos nossos trabalhos e dando continuidade e empenhos nos projetos de interesse da sociedade joseense, para que fique devidamente registrado em ata e nos anais dessa Casa Legislativa. Vereador José Roberto de Castro Moraes, vereador Willis Bento Moraes. Essa presidência recebe essa solicitação dos nobres vereadores. Questão de ordem, vereador Roniel de Farias. Muito obrigado, senhor presidente. Só comentando, o Partido Progressista, não o Partido Popular. O Partido Progressista. Não tem problema. Foi um erro de leitura. Nunca, o senhor jamais erra, senhor
Agora, assim, sem muita piada, senhor presidente. O partido agora, com a bancada de 3, como estava em 2012, eu tenho toda a condição legal, dentro da minha estadual, dentro da minha nacional, para exigir todos os direitos que a bancada proporcionalmente passa a adquirir a partir desse momento. Legalmente, estou coberto sobre isso. E a partir de 2013, quando estávamos em 13, continuamos em 13. Em outras 6 eu não tive interesse, nessa eu passo a ter interesse. Muito obrigado. Questão de ordem, novo vereador, doutor Macedo Bastos. Senhor presidente, exatamente às 23h20, Vossa Excelência anunciou essa Casa de Leis o desligamento dos ilustres vereadores da legenda do PROS e também a sua filiação imediata, né, em uma outra legenda. Das comissões temporárias especiais de inquérito, artigo 62 do Regimento Interno. As comissões de inquérito constituídas nos termos da lei se destinarão a examinar irregularidades ou fato determinado que se incluam na competência municipal. Parágrafo 1º. A proposta de constituição de comissão dependerá das assinaturas de no mínimo 7 vereadores, o que foi atendido, com a aprovação da maioria simples do membro da Câmara, quando foi 6 vereadores, que não é o caso. Inciso 1. Os atos e fatos que devam ser apurados. Já está, inclusive, no documento que aí está, do qual Vossa Excelência entende de que deva, inclusive, ser ampliado para outros fatos novos. O prazo de funcionamento, no inciso 12, será de 90 dias, prorrogável mediante prévia aprovação do plenário por igual período. Parágrafo 2º. A comissão será composta de 5 membros, sendo 1 de cada partido e 2 indicados pelo presidente da Câmara, com aprovação do plenário. Repito, parágrafo 2º. A comissão será composta de 5 membros, sendo 1 de cada partido e 2 indicados pelo presidente da Câmara, com aprovação do plenário. Repito, com aprovação do plenário. Esse é um fato que, obviamente, eu chamaria a atenção de Vossa Excelência, de que nós devamos ter uma votação plenária para a escolha dos demais membros, ou seja, os 5 membros que compõem essa SEI. Outro fato, senhor presidente, que nós levantamos é o seguinte: acabamos de consultar o Tribunal da Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, e o senhor José Roberto de Castro Moraes, que é conhecido como Roberto Eleven, e vota na escola professor Dorival Monteiro de Oliveira, regularmente registrado no partido do PROS, portanto, o mesmo está aqui, filiado ao PROS. O senhor Willis, pelo que nós levantamos nesse exato momento, não está afiliado, inclusive, a nenhum partido político. Vou entregar em mãos de Vossa Excelência. Acabou o horário, está com Justiça Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral, que o nobre vereador José Roberto de Castro Moraes, ainda para a alegria do vereador Mota e de toda essa Casa de Leis, continua filiado ao partido do PROS. Portanto, senhor presidente, gostaríamos que Vossa Excelência atendesse, certo? Primeiro, ao artigo 62, para que nós pudéssemos aqui votar em plenário a escolha dos membros dessa comissão especial de inquérito. E, segundo lugar, sabendo de antemão que dentro do sistema da proporcionalidade, o vereador Roberto Deleve não está compondo o Partido Progressista. O vereador hoje que compõe o PROS é o ilustre vereador Mota, vereador Dié e vereador Roberto Deleve. Obrigado, novo vereador. Vou aguardar chegar em mãos uma documentação importante, retirada agora, como diz o vereador Valdir Alvarenga, do cartório. Obrigado, novo vereador. Obrigado. Será ajuntado a documentação. Vereador Wagner Baleeiro. Senhor presidente, também gostaria de dizer que o partido do PROS, né, pelo que eu vi até inclusive conversando com o vereador Mota,
Houve atas, inclusive, que foram encaminhadas, onde o PROS indicou anteriormente, já após conhecimento do protocolo desse requerimento, instituindo a SEI, de que o indicado para participar da SEI com a assinatura do diretório do partido, na época também já composto por todos os 4 vereadores, de que seria o Luiz Carlos Mota, reconhecendo, inclusive, que este partido, na época com 4 vereadores, o partido, a sua executiva, indicou o vereador Mota. Vereador Roniel. Questão de ordem, vereador. Muito obrigado, senhor presidente. Volto aqui esses microfones para deixar bem claro que isso que falou o vereador que nos antecedeu não tem valor nenhum, porque, na verdade, não houve nada não se havia discutido, havia se tentado fazer um acordo à época com as lideranças. Obrigado, novo vereador. Doutor Roniel de Farias. Doutor Macedo? Vossa Excelência. Vereador Roniel, como Vossa Excelência me fez a apresentação e com a afirmativa dos vereadores de que estão filiados no partido do PP, quero parabenizar Vossa Excelência pelo retorno da agremiação original da eleição dos 3 vereadores que Vossa Excelência tem nessa casa. Parabéns, vereador. Só lembrando, senhor presidente, o que realmente sai no computador do TSE é o que está registrado lá, não o dia de hoje, como também o de ontem. Obrigado, novo vereador. Questão de ordem, novo vereador. Questão de ordem, novo vereador Carlinhos Chaca. Vou tentar colaborar para a gente chegar numa solução para isso. Primeiro, conforme trouxeram aqui um documento comprovando uma certidão que comprova ainda essa filiação, porque eu poderia vir aqui também dizer que eu estaria entrando no PPS, o Valdir também no PPS, numa tentativa de criar uma situação que depois, amanhã, não poderia ser realizada. Não tem documento nenhum que foi registrado de fato. Segundo, na dúvida, na indecisão, qual será a postura aqui da Câmara, eu avoco que seja votado aqui pelo plenário, artigo 170 do regimento, que o plenário que tome uma decisão, ajude o senhor nessa decisão, para que a gente chegue aí numa solução para esse impasse. Novo vereador, a verdade, estou sendo muito complacente com Vossas Excelências na situação de escutá-los tranquilamente quanto a isso. Só que isso é uma questão eleitoral e é uma questão de foro partidário. Isso não é uma decisão que cabe a nós a tomar a decisão se aceitamos a saída do vereador do partido ou a entrada do vereador em outra agremiação. Isso não compete a essa presidência e nem a essa Casa de Leis. Compete ao Tribunal Superior Eleitoral e Tribunal Regional Eleitoral. Se tivermos algum questionamento, que se questione na Justiça, porque não cabe a essa Casa de Leis fazer essa avaliação. O que cabe a essa Casa de Leis, recebi a documentação, essa mesa diretora, foi dado a questão de ordem apalavrado aos vereadores, afirmando de que não estariam mais na agremiação do PROS, portanto, afirmando também que já teriam feito sua filiação e o retorno ao partido do PP, e não cabe o questionamento dessa presidência. E sim, cabe aceitar e desejar aos vereadores que retornaram ou mudaram de legenda que eles tenham um bom êxito no seu partido. Questão de ordem, vereador Roberto Deleve. Senhor presidente, o vereador que me antecedeu falou que ele pode chegar nesse microfone dessa Casa de Lei e falar que você está em partido A e B. Por favor, vereador, faça isso, minta para a TV Câmara, minta para essas autoridades que estão aqui que você está em partido A ou B. Eu não quis atrapalhar esse processo, só quis iniciar a minha saída do PROS. E hoje, senhor presidente, vou repetir nesse microfone dessa Casa de Lei, estou filiado no Partido Progressista. Muito obrigado, senhor presidente. Questão de ordem, novo vereador, doutor Macedo Bastos. Eu queria dizer ao ilustre vereador Roberto Deleve, a essa Casa de Leis,
de que nós iniciamos um processo de votação, o plenário, soberanamente, pelos nomes indicados por Vossa Excelência, votou favoravelmente aos 2 nomes indicados. No meio do processo de votação, onde sequer caberia uma parte ou quaisquer manifestações de qualquer dos vereadores dessa Casa de Leis, no meio da votação, vêm os ilustres vereadores e renunciam, né, à condição de filiação de uma determinada legenda, que no caso era o PROS, e depois se dizem filiados a uma outra legenda, apresentando inclusive a Vossa Excelência o requerimento. Com o documento da Justiça Eleitoral que nós temos em mãos, que comprova inclusive que o vereador Roberto Deleve não está afiliado ao PP dentro do trâmite da Justiça Federal. E mais, está chegando ainda para nós, nesse exato momento, um outro documento da Justiça Eleitoral, dizendo que o nobre vereador Willis Goulart também não está afiliado ao PP. Então, senhor presidente, apenas e tão somente, eu solicitaria de Vossa Excelência, que tem dirigido com tanta tranquilidade, na noite de hoje, essa sessão, que Vossa Excelência suspendesse os trabalhos por alguns minutos, para que nós pudéssemos ir até Vossa Excelência, convidássemos novamente a douta assessoria jurídica dessa casa para um diálogo mais amplo e tranquilo, para que então a decisão de Vossa Excelência fosse tomada, embasada juridicamente, legalmente, para que amanhã a gente não venha a ter novos casos que depois seremos acusados de adentrar na justiça, coisa desse tipo, coisa que para nós é inapropriado, porque na verdade nós precisávamos resolver as nossas pendências, as nossas questões dentro desse parlamento. Essa é uma ponderação que faço a Vossa Excelência, que vejo em seu semblante uma calma total, uma tranquilidade total, dirigindo os trabalhos aqui na noite de hoje. Obrigado, novo vereador, doutor Macedo Bassos. Repito, a assessoria jurídica, ela não tem a competência para fazer essa avaliação, porque é uma questão partidária. Isso não compete a essa Casa de Leis, isso não compete a essa presidência, é uma questão partidária. Não existe a possibilidade, vereador Valdir, desse presidente dizer aos nobres vereadores se eles são ou não são de agremiação A ou B, sendo que existe a afirmativa deles dizendo: estou filiado na agremiação tal. Então, na determinada agremiação. Então, os partidos e os nobres vereadores, assim como qualquer cidadão, eles podem fazer as suas escolhas. Então, essa presidência não pode entrar num pré-julgamento ou num pré-juízo que possa trazer prejuízo ou então trazer, no mínimo, a dúvida ou questionamento sobre a palavra dos nobres vereadores. Assim como é respeitada as palavras de todos os vereadores, aqui foi afirmado pelo líder e presidente do PP na cidade de São José dos Campos. Afirmado pelos vereadores que retornaram à sua agremiação e me passaram até aqui, que eu fiz questão se os vereadores quiserem ver, mas não achei necessário a leitura, até de um agravo aqui do Tribunal Superior Eleitoral, assinado pelo relator ministro Joaquim Barbosa e pelo presidente Carlos Aires Britos, que dão embasamento a esse retorno sem prejuízo jurídico algum aos vereadores. E com isso, creio eu, e já vou ser muito sincero, que o vereador Roniel me disse que tem todo o amparo jurídico e legal, trazendo até a assinatura do presidente nacional, o senador Ciro Gomes, e do presidente estadual, e eu não creio que seja mentirosa essas informações. Porém, essa presidência, como Casa Legislativa, como presidente da Casa Legislativa, não compete a mim e nem compete a essa mesa diretora ou aos senhores vereadores fazer esse pré-juízo ou pré-julgamento. Questão de ordem, novo vereador Vago Baleiro. Senhor presidente, primeiramente, eu acho que vale e deve valer essa questão da certidão da documentação oficial do cartório eleitoral que está na internet, inclusive para o andamento da composição e a discussão dentro desta Casa de Leis. Não estamos aqui discutindo a questão partidária, mas
existe um documento oficial que atesta onde que está filiado determinado vereador ou determinado filiado. Então, mas eu gostaria de ler aqui também sobre uma legislação que está no próprio site do Tribunal Superior Eleitoral, que fala o seguinte: para desligar de seu partido, o filiado deve fazer a comunicação escrita ao órgão de direção municipal ou zonal ou ao juiz da zona eleitoral onde for inscrito. Então, à direção municipal ou zonal ou ao juiz da zona eleitoral. Passados 2 dias da entrega da comunicação ao cartório eleitoral, o vínculo se extinguirá para todos os efeitos, conforme a Lei 9.096, de 19 de setembro de 95, artigo 21. Então, você tem a regra para a desfiliação e depois você tem a questão da validade, que ainda é por 2 dias. Isso é necessário para a discussão, inclusive, da questão da composição. Eu tenho clareza que nós temos o regimento interno, a lei orgânica do município, que coloca essa questão da proporcionalidade, como deve ser a composição das comissões. Estávamos no meio de uma votação, de uma hora para outra, no meio de uma votação para se fazer depoimentos de transferência de partido, né, coisa que nunca acontece nesta casa, mas que aconteceu a primeira vez agora. E, além disso, você tem uma série de situações que não estão previstas no regimento, que tem claramente o que tem que ser feito, e não está sendo obedecido isso. Vamos utilizar o artigo 170, vamos colocar em plenário as questões que não estão colocadas no regimento. Agora, ficar tendo situações ou atitudes que não estão no regimento e não colocar em votação para o plenário decidir, na verdade, não colocar de acordo com aquilo que estabelece o artigo 170. Então, está aqui mais uma legislação, mais um item claro, falando sobre a questão de filiação e desfiliação. Cada vereador aqui tem o direito de ir para o partido que quiser, não há problema. Mas não no meio de um processo de votação, você fazer o uso de uma sessão legislativa para falar isso, atrapalhando até, inclusive, o encaminhamento da votação, e, inclusive, uma série de legislações aqui que vão interferir dentro de itens e artigos e parágrafos que nós utilizamos aqui. Não caiu, não. Está aqui no site do próprio Tribunal Superior Eleitoral. Ela tem validade até 2 dias depois do ato da comunicação. E vale a certidão. Vale o que está no sistema. E a legislação é a própria do tribunal. Obrigado, nobre vereador. Repetindo, nobre vereador Wagner Balieiro, eu sei que Vossa Excelência, vereador Valdir, vai me apresentar certidão, documentação. Não compete a essa presidência fazer um pré-julgamento, um pré-juízo de causa partidária. Os questionamentos partidários, existe o fórum para isso. Esta Casa de Leis não compete a nós fazermos esta questão. Só para deixar muito claro a Vossa Excelência. Mas, pacientemente, tranquilamente, a pedido até hoje e conselho do meu líder, vereador Walter Hayashi, para me ficar tranquilo, calmo, eu vou escutar Vossa Excelência, até porque é vosso direito e vossa prerrogativa de fala. Vereador Valdir Alvarenga. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, população aqui presente. Senhor presidente, acaba de chegar em minhas mãos, às 23h33, do dia 28/4/2015, a certidão da Justiça Eleitoral do colega, companheiro, que eu respeito muito, companheiro Willis Bento Goulart, onde consta que está regularmente filiado ao partido do PROS. Inclusive, tem dados do registro aqui, senhor presidente, que diz assim: a data de filiação, 18/10/2013, depois fala, data de desfiliação, não tem nenhuma ocorrência, data de cancelamento, nenhuma ocorrência, motivo da desfiliação, nenhuma ocorrência, tipo do registro, oficial. Eu penso que os atos que devem se seguir e nortear nesta casa são os atos oficiais que Vossa Excelência, que é um escravo do regimento interno desta casa,
um cumpridor fiel, rigoroso dos ditames legais. Eu penso que Vossa Excelência poderia e deve seguir o que a certidão faz constar neste horário, neste momento, de que os colegas vereadores do PROS, eles são oficialmente, neste momento, até este momento, eles são companheiros e vereadores do partido do PROS, do companheiro Mota. E aí, senhor presidente, eu queria ressaltar de que, no momento em que Vossa Excelência iniciou o processo da composição dos membros da SEI, Vossa Excelência, inclusive, fez a indicação para que o plenário, de forma soberana, decidisse por esses membros. Assim foi feito. Portanto, oficialmente iniciado esse processo de escolha. Eis que de forma bastante estranha, né, aparece o anúncio de renúncia desses colegas do partido do PROS. O que, na verdade, no meio da votação, é como que um juiz, um árbitro, apitando um jogo, alguém buzina no ouvido dele e diz assim: olha, muda-se a regra aí de uma falta que você está apitando na partida. Então, eu penso que algo, senhor presidente, tem que ser esclarecido perante os colegas vereadores, que, como diz o companheiro Basso, nós estamos realmente estupefatos com essa mudança que está acontecendo aqui repentinamente. E o que é pior, senhor presidente, eu queria deixar registrado aqui, que nos meus mais de 20 anos nessa Casa de Leis, eu nunca vi uma assessoria jurídica desta casa horrorosa como essa. Corta a palavra do nosso vereador. Vossa Excelência, não cabe a Vossa Excelência, Vossa Excelência querer criticar a assessoria jurídica, que atende todos os vereadores. Questão de ordem, nobre vereador, doutor Macedo Bastos. Senhor presidente, apenas para dizer que acabamos de consultar a assessoria jurídica da Casa, acabamos de consultá-la, e ela então informa que o parágrafo 2º do artigo 63, do regimento interno dessa Casa, diz que deverá ser com aprovação do plenário. Portanto, se com aprovação do plenário, então, Vossa Excelência vai colocar, tal qual colocou os dois outros nomes, também os demais membros para serem partícipes desse processo com a eleição soberana deste plenário, dessa Câmara de Leis. E também faço chegar às mãos de Vossa Excelência a certidão do ilustre vereador Willis Goulart. Muito obrigado. Obrigado, nobre vereador. Obrigado, vereador Valdir. Só o contínuo, Vossa Excelência tem a prerrogativa da palavra, e não é usual desse presidente fazer isso, até porque cede a palavra para todos os membros, só para a questão da falta de decoro, de respeito, com o jurídico que tanto já prestou um serviço para essa casa. Nós somos escravos. E o Vossa Excelência está falando tanto em escravo de regimento, isso não consta em regimento, isso não é prerrogativa dessa Casa de Leis. Vossa Excelência tem todos os outros meios para fazer o seu questionamento. Agora, faltar com respeito, acho que não admitiria que faltasse com respeito com Vossa Excelência, e também não admitiria que faltasse com respeito com os nobres colegas e técnicos aqui desta Casa de Leis. Recebido todas as documentações, me entregue aqui, vereador Willis, do vereador Roberto Deleve, da Justiça Eleitoral, que, infelizmente, de nada tem valia para esse presidente neste momento, porque nós não temos o entendimento desse julgamento referente ao processo partidário. Mais algum vereador gostaria de... À vontade. Vossa Excelência, se falar com toda a educação que é pertinente a Vossa Excelência, não teria problema nenhum.
Só que a maneira... Vossa Excelência não é usual de Vossa Excelência usar palavras de baixo escalão, que possa ofender. O direito de manifestar é de Vossa Excelência. Esse microfone Vossa Excelência conquistou democraticamente no voto. Com a palavra, o vereador Valdir Alvarenga. Senhor presidente, quem sabe no calor da emoção eu usei a palavra horrorosa como, de repente, um termo interpretado por Vossa Excelência um pouco pesado. Mas eu diria o seguinte, é que em todos os momentos que nós estamos solicitando o parecer da assessoria também para a base aliada, que há um divisor de água aqui dentro dessa casa, tá certo? A assessoria fica muda, eles ficam trêmulos e não falam nada com nada. E quando Vossa Excelência solicita, eles vão, escrevem aí do lado, vão lá, voltam, lê o livro e vêm aqui e passam um posicionamento para Vossa Excelência. E para nós eles não passam. Nós ali interpelamos, tanto eu, quanto o vereador Bastos, quanto o vereador Mota, e eles não dão posicionamento nenhum para nós. Então é nesse sentido que eu estou querendo dizer o horror da parcialidade. É isso. Obrigado, nobre vereador Valdir Alvarenga. E Vossa Excelência demonstrou o cavalheiro, o gentleman que Vossa Excelência é, com as colocações corretas e pertinentes. E o entendimento desse vereador, que segundo foi passado para a assessoria jurídica, que embora consultados de forma formal, não podem emitir um parecer que não é pertinente à assessoria jurídica nem a essa casa de lei, que é uma questão partidária. Questão de ordem, vereador, líder do PP, Ronaldo Farias. E agora com bancada. A ideia, na verdade, é a seguinte. Eu só para você lembrar aos nobres colegas e todos eles, tudo que está saindo no TCE sai da data de outubro do ano passado. As mudanças virão para de 7 a 14 agora de abril deste ano. E quero deixar claro como estou apaziguado municipalmente e estadualmente, com autorização de todos os meus superiores dentro do meu partido. Então, volto a pedir ao senhor, não ceda, senhor presidente. Obrigado, nobre vereador, doutor Ronaldo Farias. Questão de ordem, vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, gostaria só que fosse incluído, junto da ata desta casa, desta sessão, a cópia dos documentos que foram apresentados, tanto das certidões e documentos aqui apresentados junto à ata, bem como os documentos que disseram tanto de filiação, desfiliação aos partidos novos, incluindo junto à ata. Faço isso em forma de requerimento verbal. Desculpe, nobre vereador, podia repetir a vossa solicitação? Solicito, conforme possibilidade dentro do regimento, a inclusão junto da ata dos documentos de filiação e desfiliação que foram apresentados pelos nobres vereadores, os documentos também junto com a ata, para sejam anexados à ata toda essa documentação que foram aqui explanadas pelos vereadores. Obrigado, nobre vereador Wagner Balieiro. Até Vossa Excelência fez a solicitação correta, na medida do possível, que haja no regimento da casa. E no regimento não existe essa possibilidade. Questão de ordem, nobre vereador Walter Racha. Senhor presidente, esta é a maneira correta de agir. Protocola e espera o resultado. Quanto à questão do documento que está saindo da Justiça Eleitoral, todo mundo que lida com partido sabe como é que funciona. No ano, são 2 vezes. 7 a 14 de abril e 7 a 14 de outubro. O que está hoje na Justiça Eleitoral, à disposição de quem quer que seja, é a relação de outubro do ano passado. Deste ano, o de abril ainda não está, mas como foi fechado no dia 14, não vai aparecer. Vai aparecer depois que se fecha e os partidos se pronunciam mediante o acionamento do cartório eleitoral para cada partido fazer as observações necessárias. Internamente, como foi explicado aqui pelo presidente
do PP São José dos Campos, vereador Roniel, internamente está registrado como filiados ao Partido Progressista, tanto em São José dos Campos como no diretório estadual. É isso, né, vereador Roniel? Então, as petições, tanto do vereador Valdir como do vereador Wagner, do vereador Márcio, estão aí com Vossa Excelência, que vai ser analisado. A Justiça, repito, ela vai colocar à disposição em seu site a lista que foi enviada pelos partidos entre os dias 7 e 14 deste ano de abril. E depois de feito os comentários pelos partidos, é que sai a lista definitiva. Obrigado, nobre vereador. Só fazendo um comentário, retificação do vereador Wagner Balieiro, de que a documentação que foi entregue a esse presidente, ela será anexada à ata. A solicitação que Vossa Excelência me pede, a mais que eu pegue a filiação ou solicite a filiação dos vereadores em questão, não é competência dessa presidência. Então, não será ajuntada, até porque os nobres vereadores as entregam ou não, até porque é um questionamento de fórum pessoal dos vereadores. Quanto aos questionamentos dos nobres vereadores, de alguns vereadores que têm questionado, tal insurgência não se justifica por falta de legitimidade, pois, repito, o que já falei aqui em questão anterior, que as questões partidárias não são de competência da presidência desta casa e nem dos nobres vereadores, tratando-se de matéria interna corporis, de cada partido. As informações trazidas do TSE não podem ser admitidas como as informações trazidas do TSE não podem ser admitidas como inabilitação da refiliação partidária, posto que as listas, após atualização, são encaminhadas ao TSE apenas em 2 oportunidades anuais. Não há, portanto, sustentação jurídica dos vereadores quanto à refiliação dos nobres vereadores Willis e Roberto Deleve na legenda partidária do Partido Progressista, pelas razões já apresentadas. Questão de ordem, líder do PP, vereador Ronel de Farias. Muito obrigado. Eu só queria, inclusive, pedir para o pessoal que está meio chateado, levantem a filiação do antigo deputado Alexandre da Farmácia e vê para onde ele vai estar. Obrigado, nobre vereador. Questão de ordem, vereador doutor Macedo Basta. Senhor presidente, não vamos levantar a filiação do ex-vereador Alexandre, nem do ex-deputado Alexandre, porque eles não estão no plenário aqui, não está no plenário. Mas, senhor presidente, o que nós estamos querendo chamar a atenção de Vossa Excelência não é até mesmo quanto à questão da filiação de uma legenda ou de outra legenda. O que nós estamos, senhor presidente, trazendo à tona nesse plenário é que, às 9h30 aproximadamente, nós iniciamos um processo de votação. Ouça bem, senhor presidente. Viu, senhor presidente? Viu, senhor presidente? Por volta das 9h30 aproximadamente, nós iniciamos um processo de votação com uma composição partidária nessa Casa de Leis. Cada um, por exemplo, vários partidos com um vereador, outros com 2, outros com 3. Nós iniciamos um processo quando, de repente, certo? No meio do processo de votação, do qual Vossa Excelência, fiel seguidor do regimento, nem permite que nós nos manifestemos num processo de escolha, Vossa Excelência nem permite, nesse momento, os vereadores vêm até aqui e se desfiliam de uma determinada legenda. Imaginemos, senhor presidente, né, o contrário, se outros também viessem e se filiassem a uma outra legenda, aumentando o número de vereadores.
Então é isso, senhor presidente, que nós chamamos a atenção. Durante o processo de votação, né, houve um passa-moleque dentro do Legislativo, certo? Fazendo com que todos os vereadores dessa casa, pelo menos uma boa parte dos vereadores, fossem induzidos em erro. Então, esta é a questão que nós estamos levantando e que, se conseguir em ata, essa postura que nós estamos trazendo, porque não pode, em hipótese alguma, iniciar-se um processo de votação e, de repente, os vereadores vêm e desistem da legenda da qual eles pertenciam, do qual eles estavam agasalhados, e dizem, agora eu pertenço a outra legenda, para tentar aí, nessas condições, compor uma maioria numa comissão especial de inquérito. É isso exatamente o que aconteceu. Obrigado, nobre vereador. Doutor Macedo Bastos. Interromperemos a sessão por alguns minutos e retornaremos em breve. Reaberta a presente sessão, só retornamos para dar satisfação à população, aos telespectadores e alguns vereadores que estão aqui inquietos, que, a pedido de alguns vereadores, eles estão em adequação de pauta. Obrigado, o presidente Juvenil me corrigiu aqui na adequação de pauta, e solicitaram um tempo a mais para fazer as suas verificações. Então, vamos interromper por mais um período, até aguardando democraticamente, que é a prerrogativa dos vereadores, fazer essa reunião e essa adequação, para que possamos trazer a plenário e para conhecimento de todos os vereadores. Muito obrigado pela compreensão dos vereadores, obrigado aos telespectadores que nos acompanham até essa hora da manhã, e obrigado a todos os funcionários que incansavelmente, sem vontade nenhuma de ir embora para casa, estão aqui, vereador Mota, acompanhando essa sessão com muitos deles animados, e vamos até o final para que possamos hoje ainda, no dia de hoje, concluir a composição da Comissão Especial de Inquérito do kit escolar. Muito obrigado, retornaremos em breve. Reaberta a presente sessão. Animados os vereadores, vereador Calazans. Essa presidência, de acordo com o regimento dessa casa, já sendo iniciada a composição da CEI, da Comissão Especial de Inquérito, com os nomes, posso usar o plenário, do vereador Macedo Bastos, e com um voto contra apenas, e os demais, e 19 votos favoráveis, e o nome do vereador Walter Hayashi, eleito por unanimidade. Solicito aos partidos que façam a sua indicação quanto aos nomes da composição. Respeitando a proporcionalidade atual dessa Câmara Municipal, consta que o Partido Trabalhista, Partido dos Trabalhadores, PT, Partido Progressista, PP, e Partido Socialista Democrático Brasileiro, PSDB, tem direito cada um de fazer as suas indicações. Questão de ordem, nobre vereador Fernando Petit.
O PSDB indica o vereador Juvenil Silvério, o líder do partido. PSDB indicando o novo vereador Juvenil Silvério. Consulta o senhor vereador se está de pleno acordo. Cadê o regimento? O regimento, no artigo 63, parágrafo 2º, diz que a comissão será composta de 5 membros, sendo 1 de cada partido e 2 indicados pelo presidente, com aprovação do plenário. Vereador Roniel, questão de ordem. O Partido Progressista vai indicar Roberto Deleve. Vereador Roberto Deleve, indicado pelo Partido Progressista, PP. Questão de ordem, vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, quero cumprimentar aqui a todos que ainda estão nos acompanhando, aos vereadores que estão aí na batalha, muito bom dia a todos os funcionários também. Agradeço a confiança que o PSDB deposita, indicando o meu nome para compor essa SEI. Espero, de forma muito autêntica, cuidar das coisas que vocês estão me confiando. Muito obrigado. Espero fazer aqui um excelente papel em favor de São José dos Campos. Enquanto eu aguardo, vereador, questão de ordem, vereadora Ângela Guadagni. Conforme a orientação da assessoria jurídica, antes daquele longo intervalo da sessão, em que, na compreensão da assessoria jurídica, todos os membros deveriam ser votados pelo plenário. Então, estou consultando ao senhor presidente se vai respeitar, porque, se assim for, a gente solicita, então, que os nomes sejam colocados em plenário, em votação no plenário. Será colocado, nobre vereadora, até porque eu solicitei a indicação dos três, como é que fala, dos 3 partidos de agremiação, faltando somente a indicação do Partido dos Trabalhadores. Após a indicação do Partido dos Trabalhadores, será feita, até porque cada um tem os três vereadores para a indicação. Questão de ordem, vereadora doutora Ângela Guadagni. O Partido dos Trabalhadores já havia indicado o Wagner como nosso representante. Wagner Balheiro, indicação do Partido dos Trabalhadores. Questão de ordem, vereador Carlinhos Tchaca. Como minoria aqui na casa, o PMDB me indica para fazer parte da SEI do kit. Vereador, respeitando até a indicação de Vossa Excelência, mas respeitando a proporcionalidade, conforme diz o nosso regimento, e já também acordado entre as lideranças dessa casa, nós estaremos aceitando de muito bom grado o vosso nome ser um nome de extrema competência e conhecimento, até porque já teve a oportunidade de participar de uma SEI, e eu tive a honra de participar com Vossa Excelência dessa SEI, que foi composta aqui na Câmara Municipal de São José dos Campos, eu, a vereadora Dulce Rita. Portanto, não podendo, de certa forma, aceitar, até porque, por respeito à proporcionalidade atual e justificada aqui anteriormente. Questão de ordem, vereador Roberto Deleve. Senhor presidente, também agradeço a indicação do nobre vereador Roniel, do partido PP. Também esse vereador vai desempenhar o máximo dele para a população de São José dos Campos. Antes de conceder, o senhor consegue guardar só um minutinho? Obrigado, nobre vereador. Lembrando que o partido do PSDB tem 3 indicações, três componentes. O partido do PT tem 4 componentes e o partido do PP tem 3 componentes. Levando a voto a indicação do partido do PSDB,
Vereadores favoráveis à indicação do novo vereador Juvenil Silvério, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade a indicação do novo vereador Juvenil Silvério. A indicação do PP. Vereadores favoráveis à indicação do vereador Roberto Deleve, permaneça como estão, os contrários que se manifestem. Onze votos contrários, senhor presidente. Rejeitada a indicação do vereador Roberto Deleve com 11 votos contrários. Vou conceder a Vossa Excelência já a justificativa, só para não perder o ritmo, como eu votei PSDB, PP e agora vou votar do PT. Indicação do vereador Wagner Balheiro para a indicação do PT. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhum voto contrário, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Solicito ao líder do PP que faça, Vossa Excelência tem mais 2 indicações e Vossa Excelência pode fazer a indicação de um desses vereadores. Vou indicar o meu querido e nobre Willis. Indicação do novo vereador Willis Goulart. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 11 votos contrários, senhor presidente. Rejeitada a indicação do novo vereador Willis Goulart. Vossa Excelência pode fazer a indicação. Como membro também do meu partido, óbvio que eu vou colocar meu nome à disposição. E tenho direito pela proporcionalidade. Respeitando sempre a proporcionalidade do novo vereador. Pode ficar tranquilo quanto a isso. Vereadores favoráveis ao nome do vereador Roniel, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 11 votos contrários, senhor presidente. 11 votos contrários, rejeitado o vosso nome. Como zerou o jogo e tem que ser, e o regimento diz que Vossa Excelência tem que ser respeitar a proporcionalidade, Vossa Excelência pode indicar de novo qualquer um dos 2 vereadores, ou o senhor mesmo, e com isso repetiremos o voto, incansavelmente, pacientemente, respeitando o regimento da Casa. Volto a indicar Roberto Deleve. Vereador Roberto Deleve, a indicação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 11 votos contrários, senhor presidente. Rejeitado por 11 votos contrários. Indicação do PP. Vou indicar novamente o meu querido Willis, já nem saio daqui. O Willis está indicado. A indicação do novo vereador. Indicação do novo vereador Willis, que já disse que prontamente aceita. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. 11 votos contrários, senhor presidente. Rejeitado por 11 votos contrários. Indicação de Vossa Excelência. Vamos lá, vou puxar a cadeira. Eu vou colocar meu nome à disposição para voto. Vereador Roniel de Farias. Vamos interromper a sessão por alguns minutos, só para mim ouvir a orientação aqui do jurídico aqui. Pode respirar fundo. Agora os ambientes coletivos vão ficar 100% livres de fumaça. A lei antifumo proíbe os fumódromos e o fumo em locais parcialmente fechados por parede, teto ou toldo, como bares, restaurantes e lanchonetes, áreas comuns de condomínios, hotéis e pousadas, escolas e universidades. Tenha uma vida saudável sem o cigarro e os produtos derivados do tabaco.
reaberta a presente sessão. Justificativo de votação, garantindo a palavra a Vossa Excelência, a doutora Ângela Guadagni. Muito obrigado, senhor presidente. Quando foi a primeira indicação do PP para o Roberto Deleven, eu imediatamente pedi a justificativa de votação. O senhor falou que ia continuar conduzindo, ele indicou o William, e a gente pediu... Willis, perdão, desculpa. Willis, a gente pediu de novo, e a votação o senhor fez de novo, todos os 3 membros indicados do partido. Por que nós fizemos aquela necessidade de estar justificando? O processo de votação e o processo de condução, ainda na sessão anterior, antes de suspender e pedir extraordinária, o senhor começou com a indicação dos votos e a votação deles. Em seguida, interrompeu a sessão. Neste momento, estava conduzindo o processo de indicação dos nomes. No nosso ver, naquele momento, houve algumas irregularidades. O senhor suspendeu o momento de votação e começou com a discussão da outro requerimento. Começou-se a discussão da indicação da mudança de partido por parte de 2 vereadores, no momento em que estava sendo conduzida a votação. Então, por causa do nosso ponto de vista dessas irregularidades cometidas e do fato de termos feito todo o questionamento do momento em que houve a indicação dos outros 2 nomes do PP, sem as devidas colocações eleitorais e judiciais, o senhor colocou que não lhe cabia isso, mas por conta da forma como foi conduzida, no momento de discussão, no momento de votação, o senhor suspendeu a sessão e reabriu a sessão algum tempo depois, cometendo, no nosso ponto de vista, essas irregularidades. Nós não concordamos com a forma como estava sendo conduzida e, por isso, não é nada contra o Roberto, nem o Reuniel, nem o Willis, mas da forma como estava sendo conduzida essa votação e a indicação desses nomes, no nosso ponto de vista, tumultuou bastante o processo de indicação e, por isso, que nós votamos contrário. Vereador Diler Mandiá. Senhor presidente, eu gostaria que fosse respeitada a proporcionalidade da mesma forma como foi feita a escolha da SEI, da Fundas e a SEI das mulheres, onde os partidos foram respeitados. Então, eu gostaria que Vossa Excelência também fizesse o mesmo procedimento para esta SEI do KIT. Vereador Macedo Bastos. Senhor presidente, esta maioria, entre aspas, composta pela proporcionalidade com a inclusão do PP nesse exato momento, ocorreu durante um processo que já tinha se iniciado. Então, eu sugiro a Vossa Excelência, já que Vossa Excelência quer manter essa proporcionalidade, tendo o PP constituído e como o PP não foi aceito pela maioria dos membros do plenário, que Vossa Excelência partisse para a proporcionalidade seguinte, que seria justamente os vereadores indicados pelo PROS, para que componham também e possam participar dessa comissão especial de inquérito. Os nomes do vereador Dié e os nomes do vereador Mota serão os nomes que deverão ser referendados dentro desse plenário e, sem sombra de dúvidas, receberá o apoiamento e o beneplácito de todos que aqui estão presentes. Questão de ordem, vereadora Dulce Rita. Eu acho que para se respeitar qualquer proporcionalidade aí, é matemática. Se eles têm 3 e o próximo tem 2, o 3 o grupo do 3 é que tem que sair, né? O grupo que tem 2. Proporcionalidade está dizendo, proporcional a cada partido tem de elementos dentro do seu partido. Então, o 3 tem que sair do 3. Se não tiver consenso, eu acho que o senhor tem que indicar alguém aqui. Né? Questão de ordem, novo vereador Ronel de Farias. É óbvio que a gente não vai admitir essa... Não existe outra proporcionalidade. A proporcionalidade existe, é uma só. Ela é una. 3
candidatos do PP, não 2 do PROS. Garantindo a proporcionalidade ao Partido Progressista, solicita ao novo vereador Ronaldo Farias que faça a indicação do vereador que irá compor a SEI do kit. Nós votamos ele já, então sou eu de novo. Vereador Ronaldo Farias é mais um membro da composição da SEI do kit. Ficando a SEI do kit, respeitando a proporcionalidade, PSDB, Juvenil Silvério, PP, Ronaldo Farias, PT, Wagner Balieiro, indicação do presidente, aprovado plenário, Dr. Macedo Bastos, e vereador Walter Hayashi, composto a SEI do kit. Antes de lhe garantir a palavra, só para ressaltar, até para mim não esquecer, que será respeitado 1 minuto de silêncio solicitado pela vereadora Dulce Rita ao doutor André Luiz de Moraes Melo. E também solicitado por Vossa Excelência as vítimas do terremoto no Nepal. Questão justificativa de... Já então 1 minuto de silêncio, Vossa Excelência, aguarda um minutinho só para, enquanto justificativa, na questão de ordem, nobre vereador Macedo Bastos. Apenas para dizer de que os nomes apontados pelo PP, os 3 nomes, não receberam o beneplácito deste plenário, tiveram votos contrários. Portanto, mais uma vez, para que se conste em ata, no decorrer desse processo, por volta das 21h30, quando já tinha sido votado 2 vereadores indicados, os vereadores Walter Hayashi e vereador Macedo Bastos, mudou-se então, para que esses 2 vereadores pudessem ser escolhidos pelo presidente e votados, mudou-se então, naquele exato momento, a constituição partidária nessa Casa de Leis. Durante o decorrer do processo, mudou-se a formatação desse parlamento com o surgimento de mais vereadores em uma das legendas. Isso é uma coisa absurda, esdrúxula, que eu nunca vi no parlamento. E, a partir daí, então, colocou-se em votação, como bem fez Vossa Excelência, como prevê o regimento interno. E esses nomes não foram aceitos pela maioria desse plenário. Mas Vossa Excelência, mais uma vez, passando por cima do regimento, porque em 1 minuto antes Vossa Excelência pôs em votação, em seguida Vossa Excelência apresentou então um 3º nome, sendo que o regimento fala que Vossa Excelência apresenta 2 nomes e esses 2 nomes passam pelo crivo do plenário. Vossa Excelência apresentou 3 nomes, 2 passaram pelo crivo do plenário. O 3º foi uma indicação de Vossa Excelência sem a participação efetiva desse plenário. Aliás, com a participação, que votou contrariamente. Registre-se em ata, por favor. Está registrado, nobre vereador. E lembrando que a indicação não foi desse presidente, e sim a indicação foi do líder do PP nessa casa, o doutor Ronaldo Farias. Nobre vereador de Lemandiá. Senhor presidente, eu até entendo a postura dos nobres vereadores que nos antecedeu, né? Mas é engraçado, a verdade, uma hora, ela é de um jeito. Em outro momento, ela é de outro. Eu insisto, quando da SEI, da Fundaz e a SEI das mulheres, foram votados os 2 nomes indicados por Vossa Excelência. Os outros 3 nomes foram simplesmente respeitado a proporcionalidade. Neste caso, como houve um impasse, Vossa Excelência fez certo, colocou para ser votado. Como houve um impasse, e respeitando definitivamente a proporcionalidade, matematicamente, como bem disse a vereadora Dulce Rita, Vossa Senhoria tinha que fazer o papel de juiz da causa, e fez corretamente, e tenho certeza que em qualquer circunstância, em qualquer instância, isso haverá de prevalecer a verdade e o regimento. Obrigado, nobre vereador de Lemandiá. A pedido do nobre vereador Willis, a composição da SEI ficou... da SEI do kit ficou assim. Doutor Macedo Bastos, doutor Walter Hayashi, doutor engenheiro Walter Hayashi, doutor Ronaldo Farias
engenheiro Wagner Balieiro e Juvenil Silvério. A composição da CEI dos kits ficou da seguinte maneira. Solicito aos vereadores, referente à CEI da Fundasa e à CEI da Mulher, que nos próximos dias se organize para dar início, até para a gente ver a estrutura da casa, dos dias que Vossas Excelências vão fazer as reuniões, para que a TV também possa fazer essa cobertura. Eu acho que isso é importante para que a gente possa dar seguimento. E no mais tardar, vereador Valdir Alvarenga, até quinta-feira, já terá um ato da mesa já com a composição e já com a constituição dessas 6. E com isso, para se dar início à sua formação e às suas reuniões. Respeitando o minuto de silêncio solicitado pela vereadora Dulce Rita e pelo vereador Macedo Bastos. E também o vereador Ciborgue solicita um minuto de silêncio pelo passamento do padre Benedito Antônio Abujanra. Padre Benedito e Antônio Abujanra. Nada mais havendo a tratar, está encerrado a presente sessão extraordinária. Bom dia a todos os vereadores, bom dia a todos os telespectadores. O vereador Ciborgue já garantiu o carro para levar os funcionários que não estiverem condição para poder liberar e levar junto até a sua residência. Boa noite a todos.